Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da ação de demarcação de terras particulares. Mais precisamente, nós vamos concluir a primeira fase, a primeira etapa desse procedimento, como nós tratamos no vídeo anterior. A ação de demarcação de terras particulares se subdivide em duas fases. A primeira delas, quando se analisa o direito à demarcação, artigo 574 a 581, e a segunda parte, ainda de natureza cognitiva, na qual se estabelece a demarcação em si, após, claro, se for caso de sentença de procedência na primeira fase. No vídeo anterior, nós tratamos do procedimento da ação de demarcação. Além dessa característica de ser um procedimento bifásico, nós falamos sobre a petição inicial, aí no artigo 574, falamos sobre as modalidades de citação do artigo 576, vimos da necessidade de publicação do edital, parágrafo único desse mesmo artigo 576, e aí paramos ali no artigo 577, da onde nós vamos dar prosseguimento, que trata da contestação. 577 nós falaremos amplamente das respostas do réu. Então veja aí que pelo artigo 577, feitas as citações, terão os réus o prazo comum de 15 dias para contestar. Bom, as citações são realizadas na forma do artigo 576, como nós falamos, e os réus, os legitimados passivos, são os proprietários dos imóveis confinantes, aqueles que serão objeto da demarcação, eles terão um prazo comum de 15 dias para contestar. Esse prazo de 15 dias ele deve ser contado na forma do parágrafo 1º do artigo 231. O artigo 231, que está lá na parte geral do código, nós estudamos lá na teoria geral do processo, ele trata justamente da forma de contagem, o dia do começo do prazo. E no seu parágrafo 1º há uma importante previsão a respeito do prazo para contestação. Percebam, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere os incisos 1º a 6º do caput. A última das datas de juntada. Então percebam, se na demanda de demarcação de terras particulares tiver apenas um réu, vai ser a partir da juntada do seu próprio mandato. Se houver uma pluralidade de réus, ou seja, se houver um litisconsórcio passivo, o prazo para contestar vai ser único, vai ser um prazo comum de 15 dias para contestação. E vai ser contado como da juntada aos autos do último mandado de citação. Então são 5 réus. Você é um dos réus. Recebeu a sua citação. Verificou nos autos e não teve juntada de nenhum. O seu foi o primeiro mandado juntado. Não está correndo prazo. O prazo vai começar a contar da juntada do último mandado. Ok? Então é isso que nós tínhamos que ver nesse artigo 577 quanto ao prazo. O cômputo se dá na forma do parágrafo 1º do artigo 231. Percebam que o dispositivo fala em contestação. Esse prazo de 15 dias é para contestar. Mas nós sabemos que além da contestação, há também como modalidade de resposta do réu reconvenção, lá do artigo 343 do CPC. Acontece que esse procedimento da ação de demarcação de terras particulares, como nós veremos no final dessa aula de hoje, desse vídeo de hoje, ele é uma ação dúplice, é um procedimento de natureza dúplice. Ou seja, é um tipo de procedimento na qual o réu não precisa formular pretensão própria, porque decorre da lei a previsão de que o resultado da demanda pode beneficiar o réu. Beneficiar o réu não no sentido dele não sucumbir, dele deixar de perder, mas propriamente dele ter uma situação jurídica de vantagem, um ganho jurídico, independentemente dele formular um pedido próprio. Então, na verdade, não se fala em reconvenção aqui, não cabe reconvenção na ação de demarcação de terras particulares por essa razão. Em razão da natureza dúplice da demanda, artigo 581, parágrafo único, que nós veremos adiante, prevê que a sentença proferida na ação demarcatória determina a restituição da área invadida, se houver, e declara o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos, independentemente de quem seja a parte, independentemente da sentença ser de procedência ou improcedência. Ok?
Então, quanto ao artigo 577, destacado aí, era isso que tínhamos para falar. O prazo de 15 dias, a contestação, reconvenção indiretamente como resposta do réu. Vamos seguir, tratar do artigo 578. Veja que pelo artigo 578, após o prazo de resposta do réu, veja que aqui ele foi mais genérico, né? O legislador aqui falou resposta do réu. Após o prazo da contestação, porque a resposta do réu aqui vai ser exclusivamente contestação, o procedimento segue observando o que o Código disciplina para o procedimento comum. Ou seja, nós teremos as providências preliminares, ali do artigo 347 ao artigo 354. Nós teremos o julgamento conforme o estado do processo, artigo 354 a artigo 357. Nós teremos a instrução probatória, as provas a partir ali do artigo 369 do CPC. Por falar em prova, isso nos remete ao artigo 579, voltando ao procedimento especial da ação de demarcação de terras particulares. O artigo 579 prevê que antes de proferir a sentença nessa primeira fase, que estuda o direito à demarcação, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Ou seja, em matéria de provas de instrução probatória, a lei traz a previsão de que o juiz nomeará, veja que é impositivo, nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado, para praticar perícia nesse sentido de demarcação, que é levantamento do traçado na linha demarcanda. Veja, nós temos duas considerações importantes aqui para fazer quanto a essa determinação legal normativa de nomeação do perito. A primeira consideração é o artigo 573. Lá nas disposições gerais, tanto da ação de demarcação de terras quanto da ação de divisão de terras, disposições gerais. O artigo 573 prevê que, em se tratando de imóvel georreferenciado e que contém a averbação no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização de prova pericial. Então, quando o artigo 579 prevê que o juiz nomeará, obrigatoriamente nomeará, um verbo impositivo, os senhores devem combinar com o artigo 573. Na hipótese do 573, ele não vai precisar, portanto, nomear imóvel georreferenciado com averbação no registro de imóveis, ok? O juiz nomeará um ou mais peritos. Perceba que o legislador está prevendo, então, se não for o caso lá do 573, uma prova legal, vamos assim dizer, né? Uma prova tarifária. O próprio legislador está dizendo ao juiz qual prova que ele vai ter que produzir. Isso acaba sendo uma exceção ao artigo 371, que trata do livre convencimento motivado. Nós abordamos aqui, lá na teoria geral das provas, as evoluções, as etapas quanto aos modelos de prova. E nós vivemos no modelo do livre convencimento motivado, artigo 371. Já superamos um momento de prova tarifária, em que o legislador previa qual prova produzir e atribuía a valoração. É verdade que nesse caso do 579, o legislador não está se imiscuindo, não está dispondo a respeito da valoração. Isso ele não fez. Mas ele está determinando uma produção de prova. Então, nesse sentido, o 579 é uma importante exceção ao artigo 371 do livre convencimento motivado. Ok? E aí, como vai ter que produzir prova pericial, naturalmente nós teremos a aplicação do capítulo do procedimento comum, que já foi inclusive mencionado anteriormente pelo legislador, o capítulo específico da prova pericial, naturalmente, né? Artigos 464 e seguinte, 464 ao artigo 480. Em especial, eu destaco com os senhores o parágrafo 1º do artigo 465 e o parágrafo 1º do artigo 477, que prevêem que as partes podem, respectivamente, no 465, parágrafo 1º, as partes podem formular quesitos, as partes podem indicar assistentes técnicos no prazo de 15 dias. E no parágrafo 1º do 477, as partes são intimadas, quando da apresentação do laudo pericial, para a respeito deles se manifestarem em contraditório. Não são apenas esses os dispositivos que se aplicam, mas são
os principais que eu selecionei aqui para mostrar que aplica-se o capítulo da prova pericial, naturalmente, ao procedimento da ação de demarcação de terras particulares nessa primeira fase. O artigo 580, voltando ao capítulo do Código desse procedimento da ação de demarcação de terras particulares, prevê que, concluídos os estudos pelos peritos, né, os peritos, apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, a ser demarcada, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem. Então, os peritos podem requisitar documentos, os peritos podem fazer trabalho de campo, nesse caso é muito importante, para que possam, portanto, aviventar e demarcar ou remarcar os limites, a marca limítrofe de cada um, botar uma cerca lá em de cada uma das propriedades. Ok? Por fim, o artigo 581, que encerra essa primeira fase a respeito do direito à demarcação. Caput. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Naturalmente, o pedido é de demarcação e a demarcação virá se houver o direito à demarcação. A sentença de procedência do pedido de demarcação. Em sendo assim, superada a fase instrutória, é o momento do juiz julgar. Se ele se convenceu das alegações do autor, a sentença é de procedência, se providenciará a demarcação. E a demarcação em si, como nós vimos, é a próxima fase, justamente, que nós veremos a partir dos próximos vídeos. O parágrafo único do 581 traz a previsão, como nós já adiantamos, da natureza dúplice desse procedimento. Vejam que o caput fala sentença de procedência. O parágrafo único não. Qualquer sentença, o que inclui naturalmente a de improcedência. Então, a sentença de improcedência já é apta a restituir a área invadida, se houver. A sentença de improcedência, como a de procedência, já é apta a declarar o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos, ou tanto determinar a restituição quanto declarar o domínio, de modo que não há interesse em que o réu formule pretensão em sentido próprio, porque isso já vai ser abordado necessariamente na sentença por uma determinação legal. Por isso que nós dissemos lá atrás que não há interesse de agir, não há utilidade no manuseio pelo réu da reconvenção, lá como demanda incidental do artigo 343 do CPC. Ok? Bom, senhores, então era isso que nós queríamos ver para concluir essa primeira fase da ação de demarcação de terras particulares. No próximo vídeo nós vamos tratar sobre a segunda parte da ação de demarcação de terras particulares, a demarcação em si. Ok? Senhores, é isso. Portanto, fiquem todos com Deus e até a próxima.